Olá, minha gente, boa tarde. Muito bem. Pois é, minha gente, nós estamos vivendo momentos muito difíceis na nossa história, momentos em que o criminoso é que dá entrevista e o homem de bem tem que se esconder, porque se ele manifestar aquilo que ele pensa, ele corre o risco de ser preso, ele corre o risco de ser execrado, ele corre o risco de ser xingado no meio da rua, porque as ideias de um homem de bem não têm mais valor. Elas não podem mais ser espelho para a sociedade, elas não podem mais ser espelho para que seus filhos vejam em que podem se espelhar. O homem de bem já não pode mais pensar no que é melhor para si e para os seus. Ele tem que pensar naquilo que representa o homem mau, o criminoso, o bandido, o safado, o sem vergonha. Esse é o que poderá dizer e determinar à sociedade aquilo que presta, né? Aquilo que presta é determinado pelo chefe do tráfico, pelo dono da boca, enfim. Antigamente, até mesmo o cara que fazia o jogo de bicho, o banqueiro do jogo de bicho, ele vivia escondido. Hoje não. Hoje, quem se esconde é o homem que trabalha, o homem sério, o homem honesto. E esses dias nós vimos aí uma entrevista da Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, onde ela entrevista o José Dirceu. Segundo José Dirceu, a Igreja Católica Apostólica Romana tem uma história de crimes contra a humanidade. É interessante observar o sujo falando do roto, né, falando do rasgado. Só que o Zé Dirceu, ele é um bandido, confesso, um bandido assumido, um bandido que nada para ele faz frente. Tanto que numa entrevista que ele deu há anos atrás, ele já disse que ele foi expulso porque ele roubava hóstia da igreja. Então, quer dizer, a trajetória de crime desse cara, ela já vem desde criancinha. Bom, na entrevista dele à Mônica Bergamo, que foi publicada na Folha de São Paulo, no dia 20 de abril, ele afirma que o país vive uma situação de insegurança e instabilidade jurídica, de violação de direitos e garantias individuais. Veja só, violação de direitos e garantias individuais num país onde ele, criminoso, já com pena para ser cumprida, estava solto, falando besteira e dando entrevista para televisão, para rádio, para jornal, para tudo. Em todo lugar você via o Zé Dirceu circulando. E ele falando em violação de direitos e garantias individuais e insegurança e instabilidade jurídica. Num país onde eles compraram o STF, STJ, e tudo, toda o judiciário está nas mãos da quadrilha Petralha. Quadrilha essa, diga-se de passagem, é liderada por ele também. Quer dizer, gente, é complicadíssimo. Mas, segundo ele também, o aparato judicial policial se transformou em polícia política. Veja só, Dirceu comentando que, segundo as perspectivas que ele tem quanto às batalhas jurídicas, é como se o aparato judicial policial houvesse se transformado em polícia política. Diz ele, como a minha vida é o PT e o projeto que o Lula lidera, eu tenho que me preparar para continuar fazendo política. Eu não posso me render ao fato de que vou ser preso. Gente, ele é bandido. Ele só pode ser preso. Não tem alternativa. Para o ex-ministro, que também é advogado, a onda punitivista que impera nos processos penais contra lideranças políticas está alterando o ordenamento jurídico brasileiro. Eles acabaram com a progressão penal. Você só pode ser beneficiado se reparar o dano que dizem ter causado. E como se todos os seus bens estão bloqueados. Acabaram com o indulto, vamos cumprir a pena toda, reforça. Veja bem, isso aqui é um comentário dele, minha gente. Ele está achando que
existe uma onda punitivista contra as lideranças políticas. Só que ele ignora que essas lideranças políticas são as que estão colocando o país de perna para o ar. As lideranças políticas criaram um sistema no Brasil onde você não faz absolutamente nada se você não der uma comissão poupuda aos partidos que lideram a bancada governista. Ou seja, tudo gira em torno do partido. Isso é hitlerista, gente. Tá? E ainda reclama porque os bens dele estão bloqueados e que ele tem que reparar o dano que ele causou. Ele causou danos que são irreparáveis. Quando ele desviou verba da saúde, da educação, da segurança, e por conta disso morreram gente por conta de bala perdida, crianças que perderam sua infância e nunca mais vão ter a oportunidade de estudar, porque eles tiraram o dinheiro da educação. Gente que morreu em filas de hospitais e não terão mais como ter suas vidas de volta, porque já morreram, e eles vão reparar como? Então, eles têm que reparar os danos, sim. Agora, reparação inclui a prisão e o cumprimento da pena. Porque senão vai entrar um outro idiota com cara de Zé Dirceu, estilo filho dele, e vai roubar do mesmo jeito, porque aqui é o país das bananas, aqui é o país do faz de conta, aqui é o país que você é condenado e não precisa cumprir pena. Aqui é o país que você é condenado e depois ainda vai dar entrevista na televisão dizendo que é tudo intriga da oposição. Que intriga da oposição, Zé Mané? Onde que você está vivendo? Você parece que bebe urina, rapaz. Tá pensando o quê da vida? Vai se criar? Apesar disso, segundo a entrevista da Mônica Bergamo, José Dirceu demonstra que essa perseguição não abala a sua determinação em lutar pelo país. Não muda nada. Preso ou aqui fora, vou fazer tudo o que eu fazia, ler, estudar e fazer política. Eu tenho que cumprir a pena. Eu não posso brigar com a cadeia, destacou. O senhor conviveu com Antônio Palocci? É a pergunta da Mônica Bergamo. Em primeiro lugar, onde que já se viu? Ele quer é roubar. Ele quer é destruir. Ele quer é matar. Esse cara tem obra com o diabo. Tá? Bom, daí diz ele aqui, sobre a perspectiva de Lula ficar preso, José Dirceu disse que o pior para ele já aconteceu, a indignidade de ser condenado e preso injustamente. Injustamente, puxa vida. Questionado pela jornalista se em algum momento dessas reflexões da prisão ele cogitava ter errado ou cometido de fato os crimes que foi acusado, José Dirceu reafirmou: eu não cometi crimes, não há nenhuma prova, nenhum empresário ou diretor afirmando que eu pedi alguma coisa na Petrobras. O que eu errei? Na minha relação com o lobista e delator Milton Pascovitch, eu comprei um imóvel, financiei, paguei a entrada, ele reformou o imóvel, eu não paguei, foi um erro meu, eu não poderia ter estabelecido essa relação. Era um empréstimo não declarado que virou propina. Foi uma relação indevida, admito, mas não criminosa. Quando você se relaciona com bandido, Zé Dirceu, aliás, você é advogado, então você sabe que, em primeiro lugar, o ordenamento diz que para você comprar algo, você tem que ter pago, tem que ter o recibo e a documentação. E você sabe muito bem que isto gera, sim, a relação indevida, portanto, criminosa, ainda que você não a considere como tal. A justiça a considerou como tal. Apesar de que essa é a tua versão dos fatos, e a tua versão dos fatos é pecaminosa, é errada. Você é mentiroso, contumaz. Mônica Bergamo afirma que, apesar de Lula ter seu governo aprovado por 83% dos brasileiros, os desvios de milhões foram comprovados, sem questiona. O fato de vocês terem financiado campanhas com dinheiro de estatais e Caixa 2 não seria razão para um arrependimento, uma autocrítica? Muito bem, a Mônica Bergamo falou corretamente. É isso mesmo. O desvio de milhões foram comprovados. O fato de terem financiado campanha com dinheiro de estatais e Caixa 2
é razão para arrependimento, para autocrítica. Mas não arrependimento, Mônica. Nós não podemos viver num país onde a gente almeje um arrependimento, minha filha. Nós devemos viver num país onde a justiça faça seu papel e cumpra o seu papel. Lugar de bandido é na cadeia. Ele é um bandido julgado, condenado e, portanto, merecedor da pena que ele está. José Dirceu é enfático. Nós temos que denunciar o que fizeram conosco e não foi por causa dos nossos erros. O legado de Lula, o nascente estado de bem-estar social que ele consolidou, está sendo todo desmontado. Estão desfazendo a era Lula como quiseram desfazer a era Getúlio. Para ele, o balanço histórico demonstra que estamos do lado certo e o saldo de tudo que fizemos é fantástico, segundo Zé Dirceu. E lembra que erros muitos já cometeram. Eu vou dizer uma coisa para você. A Igreja Católica Apostólica Romana tem uma história de crimes contra a humanidade, frisou. Não vou nem falar das cruzadas ou da Inquisição. Se eu for olhar para ela, vou mandar prender todos os padres e bispos, porque a pedofilia é generalizada, ou não é? Mas é a Igreja Católica Apostólica Romana. A vida é assim, o mundo é assim. Muito bem. Uma análise boa, né? A Igreja Católica realmente tem um rosário de crimes. Tem. Muitos que se assemelham à história do PT de fato, né? O Lula é bandido, safado, sem vergonha, só se rodeia de bandidos. Zé Genuíno, Zé Dirceu, Palocci, a turma toda, a caterva toda, Lindbergh Faria, todo. Não tem um bandido no Brasil que não esteja ligado ao PT. Né? E realmente, pedofilia. Bom, de pedofilia, acho que o PT também entende bastante. Tem o Gaevski ali, que, aliás, era assessor da Dilma né, e da Gleisi Hoffmann, e ele tem um rosário de pedofilia por conta dele. Né? Aliás, e depois tem mais um detalhe. A Igreja Católica, por sua vez, realmente até tem muita coisa assim, então, quer dizer, não justifica, tá? O que o Gaevski ensinou para a turma? O que o PT ensina? O que o Lula ensina? Beber cachaça, mijar na calça e ficar dizendo que queria pegar o companheiro de cela e que ainda pegava jumento na beira do barranco? É isso que o PT ensina e é isso que se quer passar? O que é, Dirceu? Vai dormir, rapaz. Zé Dirceu afirma ainda que há condições de mudar nesse cenário, né? Porque o PT cometeu muitos erros, mas o PT estaria, digamos, do lado do povo. Que lado de povo, Zé Mané? Vocês roubaram até no Bolsa Família. Tem gente recebendo Bolsa Família no exterior. Tem gente morta recebendo Bolsa Família. Esse dinheiro vai para onde? Para engrossar a caixa de campanha. O Paulo Bernardo e a Gleisi Hoffmann roubavam dinheiro de aposentado. Vocês destruíram todos os fundos que existiam, todos os fundos de pensão. Não tem um que não tenha o dedo do PT lá e que não tenha sido destruído. Vocês destruíram tudo. O que vocês querem falar com isso? Aonde que vocês estão? Do lado de que povo vocês estão? Que povo é esse que vocês pensam estar do lado? Olha aqui, da minha parte, eu diria para a Mônica Bergamo, Mônica, vai entrevistar gente que presta, Mônica. Vai entrevistar o Sérgio Moro, vai entrevistar o general Vilas Boas, vai entrevistar o general Mioto, vai entrevistar o general Luna, vai entrevistar o general Mourão, vai entrevistar gente que presta, gente que tem alguma informação para dar, gente que não tem o rabo preso, que não está envolvido em maracutaia, em mentira, em roubalheira. O que vocês querem entrevistar? Ciro Gomes, Zé Dirceu, Zé Genuíno, Lula da Silva, Marina, meu Deus do céu, vocês só entrevistam porcaria. O que é isso? Vai entrevistar gente que presta e coloque gente que preste na frente dessa linha editorial da Folha de São Paulo, que pode vir a ser um grande jornal. Agora vocês querem só porcaria, só lixo? O que é isso, minha gente? Acorda! Um grande abraço, pensem nisso. Deus abençoe a todos.